Irmão, vamos ler Filipenses, capítulo 3, do verso 12 ao 14. Senhor Jesus. Amém. Filipenses capítulo 3, do verso 12 ao 14, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, pela reunião do Partir do Pão. Senhor Jesus. O que é que diz, irmãos? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas. Sim, amém. De mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem, irmãos, a gente viu que o pecador, ele é salvo, ele recebe a vida eterna pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Não, o homem não precisa fazer nada, ele só precisa crer. Ele ouve o Evangelho, ele crê, confessa Jesus como seu Senhor, seu Salvador, então ele recebe a vida eterna, ele recebe a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas uma vez que alguém creu no Senhor, uma vez que alguém é salvo, agora Deus coloca diante dele um prêmio. E na verdade esse prêmio, a gente viu ontem, né? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 12. Não importa, irmãos, qual a condição de um salvo, ele jamais vai perder sua salvação. Porque, irmãos, a gente precisa estar claro, a salvação, ela tem base na justiça de Deus, naquilo que Deus em Cristo realizou. Louvado seja o nome do Senhor. Então não existe perda de salvação, não existe perda de salvação eterna. Deus jamais vai condenar eternamente alguém que já recebeu a sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a gente viu de maneira muito clara ontem, né? Que o prêmio não é apenas para alguém que foi salvo, mas para alguém que foi salvo e que teve um viver e obra aprovados por Deus diante do tribunal de Cristo. Amém? Ele diz o que? O 12. Exortamos, consolamos e admoestamos. Para quê? Para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Irmão, nós precisamos viver por modo digno de Deus. Amém? Ele fala aqui do viver. Nós precisamos ter um viver por modo digno de Deus. Que faz o quê? Que nos chama para quê? Seu reino e glória. Então, irmãos, a Bíblia está muito clara. Esse prêmio que o Senhor coloca para nós, os que cremos, é reinar com Cristo durante 1000 anos. Irmão, nós estamos vivendo praticamente os últimos dias dessa era. A era que vai se iniciar, a Bíblia chama de grande tribulação. Essa era da grande tribulação é para Deus experimentar os que habitam sobre a terra. Mas aqueles irmãos que tiverem um viver de acordo com a vontade do Senhor, podem ser arrebatados antes dessa grande tribulação. Por quê? Porque eles não vão precisar mais da grande tribulação para serem provados. Porque hoje eles já estão sendo provados e aprovados. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, que Deus permite as tribulações hoje. Porque qual é o objetivo da tribulação?
é para nos provar. A gente viu em Apocalipse capítulo 2. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 2. Verso 10. Amém? Para eu receber a vida eterna, eu só preciso crer. Mas para eu receber a coroa da vida, eu preciso ser fiel até a morte, em meio a tribulações. Está vendo, irmãos, a diferença? Que isso fique muito claro para nós. Receber a vida eterna, você não precisa fazer nada, só basta crer. Quem crê tem a vida eterna. Mas para receber a coroa da vida, por que coroa? Coroa é um símbolo de reino, irmãos. O Senhor tem a coroa e nós vamos ser coroados com o Senhor. Pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então a coroa da vida não requer apenas crer. Coroa da vida não requer apenas graça. Coroa da vida requer ser fiel ao Senhor até a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler? Não temas o quê? As coisas que tens de sofrer. Irmãos, eu não sei o que você tem que sofrer. Eu não sei o que eu tenho que sofrer. Mas o Senhor está dizendo para nós, não temas. Louvado seja o nome do Senhor. Não temas. Diga para seu irmão que está do seu lado. Não temas. Não temas, irmãos. Não temas porque o Senhor está cuidando de nós. Irmãos, no trono há um que cuida dos seus um a um. Louvado seja o nome do Senhor. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova. Essa é a questão, irmãos. As tribulações, os problemas são para nos pôr à prova. Aí diz o quê? E tereis tribulação de 10 dias. Eu compartilhei com os irmãos, isso aqui fala da perseguição do Império Romano. A igreja em Esmina retrata a igreja à época dos apóstolos. Quando o Império Romano ali criou aquelas 10 grandes perseguições. Mas claro, a palavra de Deus ela é aplicável a todo cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós podemos passar tribulações, não sei, de 10 dias, 2 dias, 5 dias. Você pode estar na tribulação já de 1 ano, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que nós não devemos temer, porque o Senhor está conosco. O Senhor está naquele trono cuidando de cada um de nós. Ó Senhor, vem nos dar essa certeza em nosso coração. Ser fiel até a morte. Vamos ler? Ser fiel até a morte. Consequência, e dar-te-ei a coroa da vida. Para receber a vida eterna, não preciso ser fiel, basta apenas crer. Mas para receber a coroa da vida, eu preciso ser fiel ao Senhor até a morte. Você sabe qual é o limite nosso? A morte. Então, se nós chegarmos a uma situação de até o limite nessa vida, a morte, mas se nós formos fiéis, nós receberemos a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nem a morte mais é o nosso limite, em certo aspecto. Por quê? Porque nós já temos a vida eterna. Amém? João, vamos ler bem direitinho, João capítulo 11. Tudo isso, irmãos, Cristo conquistou para nós. Obrigado, Senhor. Louvado seja teu nome. Amém, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. João capítulo 11, verso 25. Amém, irmãos? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra. Essa morte é a morte física. Ser fiel até a morte.
e dar-te-ei a coroa da vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz o quê? E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Vocês creem nisso, irmãos? Vocês creem nisso? E todo o que vive e crê em mim, a hora de crer no Senhor é agora. É quando você tem vida. Depois que morre, segue-se o juízo. Não existe crer em Jesus depois da morte. É todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então, o que vive e não crê no Senhor, morrerá eternamente. O irmão deixou muito claro para nós quando ele compartilhou: 2 nascimentos, uma só morte. 1 nascimento, 2 mortes. Amém? Deu para os irmãos entender? Por que é que eu estou falando isso? Porque Paulo viu isso. E por Paulo ter visto isso, por Paulo ter visto a pessoa e a obra de Cristo, Paulo viveu tal viver, Paulo viveu tal vida focado em conhecer mais a esse Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o que é o sentido da vida cristã? Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Assim Paulo viveu, irmãos. Por isso que Filipenses é uma carta que fala do que Paulo diz: para mim, era para ele, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só há uma coisa nessa vida em que a nossa morte vai dar lucro: é se o nosso viver for Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler? Filipenses. Ó Senhor, abre os olhos de nosso coração. Louvado seja o teu nome, Senhor. Filipenses capítulo 1. Verso 21. Porquanto, é uma conclusão. Que todos nós possamos chegar a essa conclusão, irmão. Porquanto. Aí não vai ser mais para mim. Vai ser para mim, mas para Jorlan, para Álvaro. Mas eu não posso dizer por Álvaro. Eu não posso dizer por Izinha. Nós temos que chegar a essa conclusão. Que o nosso morrer só será lucro se hoje o nosso viver for Cristo. O que é que diz? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer é lucro. Para a humanidade o morrer é o fim. Mas para Paulo morrer era lucro. Por quê? Porque o viver dele era Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, no alimento diário, nós estamos sendo conduzindo. Bem rápido, irmãos. Nós estamos sendo conduzidos rumo à glória. Você está certo disso? Qual o sentido da sua vida? Rumo à glória. Nós temos uma meta. Nós temos um alvo. Nós sabemos o sentido da vida. Rumo à glória. Louvado seja o nome do Senhor. E quem está nos conduzindo a essa glória? É o próprio Senhor. Hebreus. Senhor Jesus. Hebreus. Capítulo 2. Verso 10. Hebreus capítulo 2, verso 10. Amém? Essa semana, no alimento diário, o irmão fala que a gente precisa o quê? Prosseguir para conquistar Cristo. Ninguém pode conquistar Cristo se primeiro não for conquistado por Ele. Não é assim? Quando o Senhor nos chamou pelo Evangelho e a gente respondeu crendo, Ele nos conquistou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí, à medida que Ele nos conquista no nosso dia a dia, mais nós buscamos conquistar mais a Ele. O que é que diz Cântico dos Cânticos? Atrai-nos
e correremos após ti. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, percebe? Aí ele diz aqui, ó, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, fazendo o quê? Conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses, capítulo 1. Uma das cartas que mais fala, irmãos, sobre a riqueza de Cristo, sobre Cristo para nós, é Colossenses. Por isso que Colossenses diz que Cristo é o mistério de Deus. Colossenses, capítulo 1. Aleluia, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito. Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, verso 27. Amém? Colossenses capítulo 1, verso 27. Vamos ler, irmãos. Bem forte. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isso é, Cristo em vós, a esperança da glória. Você tem Cristo? Cristo está em você? Então você tem uma esperança, a esperança da glória. Diga, eu tenho a esperança da glória. Irmãos, há esperança em nós. Essa esperança é a esperança da glória. Nós iremos sim, com certeza, participar da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus está nos conduzindo, Cristo já está em nós e Ele é essa esperança da glória. Mas agora, como então nós cooperarmos para que essa glória seja desenvolvida em nós? Isso foi o que Paulo falou. 2 Coríntios capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem muito véu, irmão? A gente tem muito véu, não tem, irmão? 2 Coríntios capítulo 3. Oh, Senhor Jesus. Versos 17 e 18. Amém? Fato tão real. Jesus tornou o seu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Diga, o Espírito do Senhor está em mim. O Espírito do Senhor está na igreja. Então há liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz o quê? E todos nós. Vamos ler, irmãos. E todos nós. Sim. A glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Irmão, nós precisamos estar com os rostos desvendados. Ou seja, sem véus. E quando a gente olha ali para a figura de Abraão com Ló, a palavra Ló quer dizer véu. Então, véu, irmãos, é tudo aquilo que em nós ainda nos impede de conhecer mais ao Senhor. Amém? Para Paulo, o véu era o judaísmo. E o que ele conseguia com o judaísmo? A glória do homem. Mas, irmãos, quando o véu foi removido, Paulo conheceu a Cristo. Eu não sei, irmão, quais são os seus véus ou qual o seu véu. Eu sei qual o meu. E o Senhor sabe que véu está nos impedindo de conhecê-lo mais. E esse véu é a nossa carne.
Porque Hebreus diz que o véu que era a carne do Senhor foi partido por nós para nós termos acesso à presença de Deus. Então, do mesmo jeito, irmãos, a nossa carne, o nosso homem natural, nos impede de quê? De conhecermos mais ao Senhor. De contemplarmos o Senhor. Temos a contemplação do Senhor do nosso viver individual em nosso espírito, mas também temos a contemplação do Senhor na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? E eu quero ler aqui, Filipenses. Senhor, venha nos encorajar, Senhor. Tem misericórdia de nós. Capítulo 3. Verso 7. Verso 8. O irmão disse uma frase que eu fiquei... Se você sabe o que você vai ganhar, então perder vale a pena. Escutou? Se nós sabemos o que vamos ganhar, então perder vale a pena. E Paulo deixou bem claro que a única coisa nesse universo que vale a pena a gente perder é por causa de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz aqui assim, mas o que para mim, o que para você, irmãos? O que para você é o quê? Era lucro. Ele diz o quê? Isto considerei perda por causa de Cristo. Sabe o que Paulo está praticando aqui? O que o Senhor falou aos discípulos. Quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí ele diz, quem quiser perder a sua vida por minha causa. Paulo está praticando. Ou vocês acham que Paulo não leu a carta de Mateus? Com certeza. Melhor? Paulo leu a carta de Mateus. A primeira carta, possivelmente, foi a carta de Marcos. Mas também a carta de Mateus. E Paulo teve acesso. E aqui, irmãos, ele diz de forma clara, mas o que para mim era lucro. Irmãos, eu jamais vou poder mudar você. Você jamais vai poder me mudar. A não ser que um dia por a gente mesmo, concluamos que, para mim, o viver é Cristo. Essas palavras de Paulo são muito pessoais, irmão. Para mim, o que para mim era lucro. Vocês estão vendo? Mas por quê? Porque Paulo sabia o que ele ia ganhar. Ganhar a Cristo. Ele diz que Cristo tem riquezas insondáveis. Colossenses. Oh Senhor, tem misericórdia de nós. Colossenses não, irmãos, Efésios. Senhor Jesus. Efésios, capítulo 3, verso 8. Quando eu não conheço, irmãos, Cristo e o valor que Ele tem para mim, perder realmente é perda. Mas quando eu conheço o Senhor,
e o valor que ele tem para mim, perder é ganho. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim, ó: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Cristo, ele é insondável em suas riquezas. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses, capítulo 1. Na verdade, irmãos, é o capítulo 2. Capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Oh, Senhor Jesus. Colossenses, Senhor Jesus. Me ajuda aí, irmãos, por favor. Aquele verso que fala que Cristo é o mistério de Deus. Colossenses capítulo 2, né? Colossenses capítulo 2. Verso 2 e 3. Amém? Colossenses capítulo 2, verso 2 e 3. Paulo, irmãos, ele já sabia dessa maravilhosa revelação. Mas ele sabia também que a maneira de estimular os irmãos era que eles também obtivessem tal revelação também. Por isso que ele diz assim, ó. Colossenses 2, 2. Bora ver? Para que o coração deles, amém? Seu coração e o meu. Amém, irmãos? Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntuamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Para quê? Para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos. Talvez a gente olhasse para Paulo e dissesse: Paulo, que segredo? Qual é o segredo desse teu viver, Paulo? Porque estão ocultos, irmãos. Estão escondidos. É para aqueles que têm intimidade com o Senhor. Nos percebe? E quem é que pode ter intimidade com o Senhor? Quem tem o Espírito. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas você precisa querer, irmãos. Eu preciso querer. Então, irmãos, Cristo já nos conquistou. Mas agora nós precisamos conquistar mais a Cristo. Para Cristo nos conquistar, bastou apenas a gente crer. Mas para a gente conquistar mais a Cristo, a gente precisa perder. Não há como ganhar mais a Cristo permanecendo intactos, intocáveis. Mas à medida que nós perdemos por causa do Senhor, mais do Senhor nós ganhamos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, voltando lá para Filipenses 3. Senhor Jesus. E isso, irmãos, se aplica em todas as áreas da nossa vida. Não é só na reunião que eu ganho Cristo. Não. É todas as áreas da minha vida. Porque a vida cristã, irmãos, não é apenas uma vida de reuniões. A vida cristã, a gente já viu muito claro. A vida cristã envolve nosso viver familiar, social, de reuniões, de serviço ao Senhor e de batalha espiritual.
como Paulo mostra em Efésios capítulo 4, 5 e 6. Então, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Ele diz assim, Filipenses 3, verso 8. Então, irmãos, o que era lucro para ele, ele perdeu. Não é? Ele diz o quê? Mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda, por causa de Cristo. Irmãos, se não for por causa de Cristo, a causa não é real. Se o que você perde não for por causa de Cristo, a perda, o ganho não é real. A única coisa que a perda dá para mim e para você um ganho real é se for por causa de Cristo. Paulo deixou claro isso aqui e o Senhor também deixou claro quando ele falou aos discípulos. Por minha causa. Marcos diz, por causa de mim e do Evangelho. Não é só por causa do Evangelho. Tem que ser primeiro por causa do Senhor e por causa do Evangelho. Muitos estão perdendo só por causa do Evangelho, o Evangelho como uma obra. Mas o Senhor disse, por causa de mim e do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz o quê? Sim, agora ele vai mais além. Deveras, considero tudo como perda. Eu não cheguei ainda a esse estágio para dizer tudo. Alguma coisa, irmãos, eu tenho perdido que para mim era lucro, por causa do Senhor. Mas agora Paulo vai mais além. Paulo diz, sim, deveras considero tudo como perda. Esse tudo como perda dá um tudo como ganho. Diga para você mesmo, esse tudo como perda dá um tudo como ganho. Que você vê o que ele disse que ele vai ganhar agora? Por causa da sublimidade. Sabe o que é sublimidade? Superioridade. Nada pode se comparar. Aí ele diz o quê? Do conhecimento, amém? De Cristo Jesus, meu Senhor. Cristo Jesus, meu Senhor. Aí diz o que mais? Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Eis o segredo da vida de Paulo. A revelação que ele tinha da pessoa de Cristo. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. No nosso meio, o Senhor sempre falou para nós a respeito das riquezas insondáveis de Cristo. No nosso meio, irmãos, a gente nunca foi desfocado de Cristo. O Senhor, pela sua misericórdia e por sua graça, sempre tem procurado levantar para nós homens que, assim como Paulo, nos revele, nos mostre Cristo, Cristo, Cristo e mais Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Qual era a visão celestial de Paulo? Será que a visão celestial de Paulo era uma obra? Será que a visão celestial de Paulo era fazer algo para Deus? Não, irmãos. Fiquemos bem certos. A visão celestial de Paulo era Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É a visão, não é uma visão. É a única visão. Como o prêmio, como a visão. A visão é Cristo e o prêmio é reinar com Cristo. Irmão, como eu vou reinar com Cristo se eu não conheço hoje? Eu vou achar estranho reinar com Ele, porque eu não conheço hoje. Irmãos, percebe? Quando o Senhor nos chamou, a gente não o conheceu. Ele que conheceu a gente. Paulo diz isso. À medida que a fé vai aumentando em nós, ele diz assim, para o conhecê-lo como eu sou conhecido. O Senhor nos conhece de tal forma que nós nem a nós mesmos nos conhecemos e Ele nos conhece. Mas sabe qual é o desejo dele? É que nós o conheçamos como Ele nos conhece.
E isso a gente tem que deixar de ser menino. 1 Coríntios capítulo 13. Menino só conhece o pai pelo presente. Menino só conhece o pai por aquilo que ele recebe. Mas o adulto, ele começa a conhecer o pai por aquilo também que ele perde. E Paulo diz uma coisa interessante, irmãos. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11 a 13. Um menino em Cristo é uma criança carnal. Paulo deixa claro. Não é assim que sois carnais? Porque sois crianças em Cristo. Então é cheio de véu. Reunir é reunir. Reunir não é mais uma oportunidade de ganhar mais de Cristo com os irmãos. É apenas uma reunião, é um ato religioso, como todo mundo faz. Anda como a multidão. Mas nós não devemos estar na multidão. Nós devemos estar nos discípulos. E não só nos discípulos. Nós devemos estar como João, até aos pés da cruz. Quem está aos pés da cruz vê algo que ninguém vê. João estava aos pés da cruz e viu sangue e água sair do Senhor. Por isso João foi escolhido para escrever a última revelação de Deus. Porque quem está ao pé da cruz vê algo que ninguém vê. E ele diz assim, vamos ler? Quando eu era menino, vamos ler, irmãos? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando você é menino, quando eu sou menino, quando eu sou criança em Cristo, eu sou carnal, então eu falo como menino, sinto como menino e penso como menino. Está vendo, irmãos? Dá para os irmãos entenderem? Aí ele diz o que agora? Quando é um tempo, cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. É porque, irmãos, o que para nós é lucro, enquanto a gente é carnal, é porque ainda somos crianças. Tire o brinquedo de uma criança que ela mais gosta, e você vai ver ela se espernear demais. Mas à medida que a vida vai crescendo em nós, que nós vamos amadurecendo, as coisas de menina a gente desiste. É espontâneo desistir das coisas próprias de menino. Por isso que Paulo disse: considero tudo como perda para ganhar a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que é que ele diz? Ó? Porque agora, vamos lá, irmãos. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão vendo? Enquanto eu sou carnal, enquanto você é carnal, enquanto nós somos meninos em Cristo, nós conhecemos em parte. Cada um de nós já tem uma parte que a gente conhece do Senhor. Não diga que você não conhece o Senhor. Sim, você já conhece o Senhor. Porque se não for, você não estaria aqui. Mas em parte, irmãos. Então, para eu conhecê-lo mais, eu preciso perder mais. Não é bom, né? Ouvir perder. Mas é perder para ganhar algo que é real. Ganhar algo que vale a pena. Que diz o quê? Por aquele que vale a pena viver.
Por isso que os sofrimentos para Paulo eram um aperfeiçoamento, não era um sofrimento. Muitas vezes para nós o sofrimento é um sofrimento, não é um aperfeiçoamento. Porque Paulo disse, se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Louvado seja o nome do Senhor. Então os irmãos percebem? Irmãos, a vida cristã é ganhar mais de Cristo. Não é fazer obras. Não é realizar coisas. É conhecer mais de Cristo. Quanto mais você conhece de Cristo, mais você serve ao Senhor. Quer uma pessoa que mais serviu ao Senhor do que Paulo? Mas o foco de Paulo era servir ao Senhor? Não. Mas você sabia que foi a primeira coisa que ele disse ao Senhor? Quando ele conheceu o Senhor ali naquela estrada para Damasco, ele ainda tinha um conceito. Quem és tu, Senhor? Ele não conhecia o Senhor. Nós não conhecemos o Senhor, aquele em quem nós cremos. Então ele disse, quem és tu, Senhor? Durante a vida de Paulo, ele recebeu a resposta daquela pergunta. Ele conheceu o seu Senhor. Aí ele disse, que farei, Senhor? Primeiro, irmãos, é conhecer o Senhor. Depois é, que farei, Senhor? E não assim, quem és tu, Senhor? Eu vou fazer isso para você. Não. Quem és tu, Senhor? E agora, o que eu devo fazer, Senhor? Aí o Senhor disse assim, entra na rua que se chama direita, chega a tal lugar e ali eles vão te dizer o que você deve fazer. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão está na conferência compartilhando a palavra, o que nós devemos fazer. Mas antes, a gente precisa conhecer mais ao Senhor. Amém, irmãos? Colossenses, capítulo 3. Aliás, Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. O irmão ele fala no alimento diário, né? Picuinhas, problema entre os irmãos, são expressões do nosso natural, irmão. No novo homem não há isso. No novo homem só há verdade, justiça, amor, entranhados afetos e misericórdia. Tudo isso há no novo homem. Sabe, irmãos, nós nascemos e nascemos para aquilo que nós nascemos. Quando nós nascemos de nossos pais, nós nascemos para o mundo. Mas quando nós nascemos de Deus, nós nascemos para Deus. Amém? Então perder nosso velho homem não é perder quem nós somos, é o que nós não somos mais. Vocês estão entendendo? O que Deus está dizendo para nós é, você não é mais assim. Você é o novo homem em mim. Por isso que Paulo diz, despojai-vos do velho homem, porque ele se corrompe, e revesti-vos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a verdade. O velho homem anda em vaidade, o novo homem em realidade. Irmãos, percebe? Ora, Colossenses 3, versos 2, 6 e 7. Ora, amém? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Você recebeu? Você recebeu Cristo Jesus, o Senhor? Assim andai nele. Como eu devo andar nele? Nele radicados, criando raízes. Você tem raiz no Senhor? Quando nós temos raízes no Senhor, nós somos como uma árvore plantada junto às águas. Que no ano de sequidão, pode dar até um ano de sequidão, ele não se receia.
e nem deixa de dar fruto. Raízes, irmãos, é nossa comunhão individual com o Senhor. Eu não posso ter comunhão ao Senhor por você. Você não pode ter comunhão com o Senhor por mim. Vamos criar raízes mais no Senhor? Amém? Criar mais raízes com o Senhor. De manhã, Senhor, ouves minha voz. Louvado seja o nome do Senhor. É tão simples, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Para aqueles que conhecem o invocar. Oh, Senhor Jesus. Para aqueles que experimentam o invocar. Oh, Senhor Jesus. Para aqueles que têm realidade do invocar. Oh, Senhor Jesus. Ouves minha voz. De manhã apresento minha oração. E fico esperando. Bom, às vezes eu apresento a oração e corro. Não espero o Senhor falar comigo. A gente é tão rápido que a gente apresenta a oração e corre. A gente deveria ser assim para se reconciliar com o irmão. Que quando é para reconciliar com o irmão, o Senhor diz, deixa a tua oferta e vai depressa. Mas não. A gente é o contrário. A gente quando é para reconciliar com o irmão, a gente demora, ó, esperando que a gente tem tempo. Porque o irmão compartilhou. Praticamente o amanhã não existe. É hoje. Se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. A gente quer dar oferta ao Senhor, o Senhor recebe a oferta. Um problema com o irmão. Se eu deixo a oferta, eu quero tua oferta, mas vai reconciliar primeiro com o teu irmão, vai depressa. Aí a gente faz o contrário, a gente vai bem devagar, olhando a situação, se o eu permite, se não permite, se eu vou perder, eu vou ganhar. A Bíblia diz que quando você faz a reconciliação, o Senhor diz, então volta e apresenta a tua oferta. E na oração a gente é diferente. Ora e sai. Espera nem o Senhor falar. Sabe o que o Senhor vai falar? Danilo. Não, irmãos, não é algo audível. É a unção interior que nos ensina todas as coisas. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. E ela permanece em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Essa unção permanece em nós. Sabe o que é essa unção? É o Espírito Santo em nós. Ele nos ensinará a respeito de todas as coisas. O Senhor Jesus falou isso para João, enquanto João não tinha ainda o Espírito e andava com o Senhor. Mas agora João, no final da vida dele, ele escreve testificando, o Espírito ensina todas as coisas. 1 João 2,27. Quanto a vós outros, amém? A unção que dele passado. Já aconteceu, irmão, recebestes. Permanece em vós, amém? E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Qual o principal ensinamento da unção? Permanecer no Senhor. Não é assim? Ensina a respeito de todas as coisas. Mas qual é o principal ensinamento? Permanecer nele, como também ela ensinou. Amém, irmãos? Essa unção é o Espírito Santo em nós. Eu tenho o Espírito Santo, diga. Eu tenho o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E esse Espírito Santo em nós é o poder da ressurreição. Amém, irmãos? É o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. É esse poder de Deus que opera em nós e é capaz de fazer muito além do que tudo pedimos ou pensamos. Louvado seja o nome do Senhor.
nós podemos ser vencedores, porque o Espírito está em nós. Aí ele diz o quê? Não diz o quê não. Verso 28. Filhinhos, o que é que diz? Agora, pois, permanecei, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Está claro, irmão? João está deixando claro. Se eu não tenho comunhão com o Senhor hoje, se eu não permaneço no Senhor hoje, quando ele se manifestar, eu vou me afastar envergonhado. Não é o Senhor que vai te afastar, é você que vai se afastar. É estranho isso. Que isso? Uma criança passa o tempo todo dentro de casa, conhece os pais. Quando vai para outro lugar, está estranho, irmãos. Se nós conhecermos o Senhor hoje, quando ele se manifestar, nós iremos para cima do Senhor. Oh, Senhor, eu esperei tanto esse dia, Senhor. Irmãos, percebe? Mas se não, a gente vai se afastar envergonhado, irmão. Filipenses, voltando lá para Filipenses. Senhor, tenha misericórdia de nós. Aliás, Colossenses, né, irmão? Colossenses 2, 7. Nele radicados. Amém? Louvor, oração, palavra. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí ele vai, o que mais? E edificados. Agora não só individualmente, mas agora com os irmãos. E aí aparecem outros problemas. Porque até quando é só, o problema sou eu mesmo. Mas aí quando é com os irmãos, o problema é encaixe. O problema é cooperação, coordenação, mutualidade. E aí, irmãos, aparece meu natural e o teu natural. Mas nós precisamos também de edificados. A raiz é oculta, a edificação é visível. Se eu tenho um problema na edificação, eu tenho que buscar mais comunhão. Vamos entender? Primeiro não é edificação, primeiro é raiz, radicados, sustentabilidade, sustentação. E o edifício cresce. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz o quê? E confirmados na fé. Quando é que você é confirmado na fé? Quando você é radicado e edificado em Cristo. Aí ele diz o quê? Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, se hoje você não conhece o Senhor, naquele dia quando Ele se manifestar, você vai se afastar. João disse, envergonhado, irmão. Mas se hoje a gente conhece o Senhor, naquele dia nós iremos conhecê-lo face a face. Hoje, como nós o conhecemos? Pela fé. Ele vê a nós e nós não o vemos ainda. Mas quando ele se manifestar, nós iremos conhecê-lo face a face. Agora, abra aí 2 Coríntios, capítulo 5. Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5. Acharam? Verso 6. O que é que diz, irmãos? Temos, portanto, sempre bom ânimo. O quê?
enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, irmão. Está vendo? Mas nós temos sempre bom ânimo. Verso 7. Visto que... E não pelo que vemos. Louvado seja o nome do Senhor. Andamos por fé e não pelo que vemos. Agora verso 8. Preferindo deixar o corpo. Verso 9. Para lhe sermos agradáveis. Aí o verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Minha obra, sua obra, meu viver, seu viver. Naquele dia, nós iremos dar contas diante do Senhor. Tem um texto muito rico aqui em João capítulo 9. Vocês lembram a experiência daquele cego de nascença? João capítulo 9. Louvado seja o teu nome, Senhor. E vocês vão ver aqui, irmãos, que de maneira muito prática, a gente vê essa questão de perder para conhecer o Senhor. João capítulo 9, verso 1. Um dia todos nós éramos cegos de nascença. Todo homem é cego de nascença. Eu disse isso para um oftalmologista. Eu acho que ele disse, você é doido. Mas eu expliquei para ele. Porque Deus é luz. E visão é presença de luz. E o homem não nasce com Deus. O homem nasce sem Deus. Então um dia, Ana, você era uma cega de nascença. Mas aleluia, porque Jesus caminhava. Caminhando Jesus. Ele viu a gente, irmãos. Sabe o que acontece com as pessoas que não creem no Senhor? Eles caminham e não sabem para onde é que vão. Aí o outro pega na mão dele e diz, venha comigo. Um cego caminhando o outro. Caem os dois no buraco. Mas aleluia. Porque Jesus está vendo cada um de nós. Ele um dia viu você, ele viu a mim, cegos de nascença. E o que é que ele fez? E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Teoria do espiritismo, não é? Reencarnação, nada a ver. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Amém? Aí lá o verso 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto a noite vem quando ninguém... De noite, irmãos, não é para trabalhar. O dia é que é para trabalhar. Quando é que nós temos dia? Quando nós estamos na presença do Senhor. Por quê? Porque nós enxergamos. Antigamente não tinha essas luzes que hoje tem. Antigamente só era a luz do sol. Então quando chegava a noite, era noite de verdade. Não tinha nenhum luzeiro. Sabe o que é que tinha? As lamparinas que cada um carregava. Por isso as 10 virgens que tinham as suas lâmpadas. Mas a luz para iluminar um lugar não tinha. Aí o que é que acontece? Mas vamos ver essa questão relacionada ao cego. Verso 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Dito isso, cuspiu na terra e tendo feito lodo com saliva, aplicou-a aos olhos do cego. Foi assim que o Senhor cegou, o Senhor curou nossa cegueira de nascença espiritual. Ele falou a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz o quê? Dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé.
que quer dizer enviado. E foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Mas olha só que coisa interessante. Ele voltou vendo. Mas vamos lá. O verso 8. Então, os vizinhos, os que conheciam você antes, que era cego de nascença espiritualmente, eles começaram a achar algo estranho em você. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é esse que estava sentado pedindo esmolas? Irmão, nós éramos cegos de nascença e pobres. O homem mais rico sobre essa terra que não tem um Senhor é um miserável, é um pobre. Paulo disse que Cristo se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos nele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz o quê? O que ele diz? E uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Você precisa testificar do Senhor para as pessoas. Sou eu mesmo. Foi comigo mesmo isso. Amém? Aí vamos lá. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Onde está ele? Onde está ele, Franklin? Aquele que curou tua cegueira espiritual. Cristo está em nós. Para esse cego, o Senhor ainda não era o Espírito nele. Então ele disse: não sei. Mas Cristo está em nós. Levaram, pois, verso 13. O que é que diz? Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Sábado é uma figura do descanso. Mas o sábado, irmãos, o dia sábado, não é o descanso. É uma figura do descanso. Quem é o verdadeiro descanso? Cristo é o verdadeiro descanso. Amém? E quem é o descanso em manifestação? Reinar com Cristo. E o que é descanso pela eternidade? A nova Jerusalém, no novo céu e nova terra. Olha que coisa rica. Cego de nascença, pobre e indescansável. Se tornou alguém que vê, rico e cheio do descanso. Será que a gente vê isso? Nós vemos, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos nos enriquecendo com as insondáveis riquezas de Cristo. Por isso que ofertar do que é material nunca vai poder ser comparado ao que o Senhor fez por nós. Cooperar com Ele, com o que nós temos material, é uma honra, é graça. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, vamos lá. Louvado seja teu nome, Senhor. Vamos ver como é que ele conheceu o Senhor. Vamos lá. Verso 15. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram. Vamos ver, irmãos? Como chegar a ver? Ao que eles respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Amém? Como é que você está vendo? Como é que eu estou vendo? O evangelho foi pregado a mim e eu creio no Senhor. Está vendo? Aí vamos lá. Aí o verso 16. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, com Jesus. Aí diz:
porque não guarda o sábado. Olha mesmo a religião. A religião só complica. Cristo cura, liberta, descansa. A religião com seus dogmas, questionamentos, só leva mais indagações e perturbações. Mas Cristo nos traz certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz assim, ó. O que é que diz, irmão? Vamos ler? Sim, desciam outros. E houve dissensão entre eles. Por quê? Porque desde que existe mundo, nunca ninguém foi curado sendo cego de nascença. Então aquilo era um sinal que era o dedo de Deus. Aí vamos lá, verso 17. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta? Respondeu ele. Essa era a primeira visão que ele tinha do Senhor. Ele é profeta. Que coisa rica. Vamos lá. Aí o verso 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Aí vamos chamar os pais. Aí vamos lá, o que é que diz? Então os pais responderam: sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego. Aí o verso 21. Mas não sabemos como vê agora. Irmãos, tua experiência individual com o Senhor, ninguém sabe dizer. Só você. Então só você pode testificar, irmãos. Nem os pais, que é a pessoa mais próxima de você do que seus pais, nem eles sabiam. Aí vamos lá. O que é que diz? O que é que diz, irmãos? E os interrogaram: é este o vosso filho, de que dizem que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Verso 20. Então os pais responderam: sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Você tem idade para falar de si mesmo, de sua experiência com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora olha que coisa rica. Olha que coisa maravilhosa. Perder para ganhar Cristo. Aí vamos lá. Verso 22. Vamos ler, irmãos. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessar ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Se você ali no seu grupo confessar que Jesus é o Cristo, você vai ser expulso dele. Você vai perder por causa do Senhor. Se você no trabalho confessar que Jesus é o Cristo, você pode ser expulso. Quem são suas amizades, irmãos? Aqueles que, como você, confessam Jesus Cristo ou que não confessam? Mas o que eu quero tocar é que esse cego perdeu para conhecer mais do Senhor. Aí o verso 23. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Verso 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Ele estava dando glória a Deus, irmão. Ele estava dando glória a Deus porque ele sabia a experiência dele. E agora ele sabia onde ele se encontrava. Ele estava dando glória a Deus. Aí diz, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Tanto tem um aspecto dele dar glória a Deus, como também eles disseram: você deve dar glória a Deus e não a respeito desse homem. Mas Jesus é Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz agora o verso 25. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Aleluia! Não precisa de muito conhecimento não. Eu não sei se ele é pecador, mas uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Experiência individual com o Senhor. Amém? Aí vamos lá, verso 26. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele?
Como te abriu os olhos? Que experiência é essa que você teve? O que é que tem em você para você ter essa experiência? Nós não temos nada em nós mesmos. É graça e misericórdia do Senhor. Aí diz o quê? Então, não, ele lhes respondeu. Agora ele está dando testemunho. Já vou-lo disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Ele já se considerava discípulo do Senhor. Aleluia! Esse é o resultado de quem experimenta Jesus, irmão. Ele não sabia nem quem era o Senhor, já se considerava discípulo dele. Vocês querem também ser discípulo dele? Porque eu sou discípulo dele. Aí diz o quê? Eu não sei onde é que eu estou mais. Sim, aí lá vem os religiosos, 28, né? Então injuriaram e disseram, discípulo dele és tu. Nós somos discípulos de Moisés. Mentira. Moisés testemunhou de Jesus. Eles nem de Moisés eram discípulos. Eles eram discípulos deles mesmos. Verso 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nem sabemos de onde é. Verso 30. Respondeu-lhe o homem. Nisso é de estranhar. Irmãos, olha a ousadia dele. Sabe o que Paulo disse? Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós precisamos ser intrépidos. O mundo é intrépido para questionar Deus, mas nós precisamos ser intrépidos para testemunhar Cristo. Olha a ousadia dele, irmãos. É de se estranhar que vós não sabais de onde ele é. E que mais? E contudo me abriu os olhos. Aí o verso 31. Sabemos, ele agora está... Eles disseram que Jesus era pecador, não foi? Ele disse, eu não sei se é pecador, mas uma coisa sei, que eu era cego, mas agora vejo. Agora veja ele testemunhando o Senhor. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Foi Deus que me curou, mas por meio de Jesus. Jesus faz a vontade de Deus, Jesus não é pecador. Testemunhando o Senhor, no conhecimento que ele tinha dele. Isso é tão genuíno, irmãos. Não precisa de muito conhecimento. Fale só de sua experiência com o Senhor. O conhecimento vem depois. Senhor Jesus. Onde é que eu estou, irmão? Me ajude, pelo amor de Deus. Sim, agora olha o verso 32. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Desde que o homem pecou, jamais se ouviu falar que alguém pudesse receber o Espírito. E você recebeu o Espírito. E nós recebemos o Espírito quando a gente creu no Senhor. Aí diz o que mais? Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. Já estava ensinando. E o quê? Irmão, fizeram o quê? Ele foi o quê? Rejeitado. Sabe o que é que ele ganha? Sabe o que você ganha? Sabe o que eu ganho quando nós somos rejeitados por causa do Senhor? Conhecer mais ao Senhor. Jesus está ouvindo. Jesus está ouvindo quando você é rejeitado. Jesus está ouvindo quando a gente passa problemas e permanece fiel a Ele. Jesus está ouvindo. E Ele vem ao nosso encontro mais uma vez. Diz o quê? Ouvindo Jesus, que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Aleluia, Senhor. Prossigamos, irmãos, em conquistar mais a Cristo.
Jesus é o Senhor. Multiplicar em pequenos grupos, irmãos.